Olá, olá para todos e para todas. Vamos lá. Pronto. É um gole de Todd, me deixou assim alterado. Vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre vulcanismo, certo? O que é vulcanismo? São os assuntos relacionados aos vulcões. E aí você tem uma série de coisas. Vou apresentar para vocês aqui. É uma coisa que aparece muito nas provas? Olha, não é o assunto preferido de nenhuma prova, tá bom? Mas quando a gente vai falar de evolução da paisagem, formação de relevo, até do próprio planeta, quando fala da evolução do planeta, o vulcanismo está sempre lá. Então, os assuntos relacionados a vulcanismo e também a terremotos, por exemplo, eles são assuntos que indiretamente costumam aparecer. Perguntas diretas sobre esses dois assuntos, elas não são tão comuns assim, tá? Apesar de serem assuntos muito interessantes. Só que eles são muito relacionados com outras coisas. No caso do vulcanismo, além das causas do vulcanismo, tem também as consequências, né? O terremoto também, certo? Então vamos ver um pouco dessas duas coisas aqui: causas e consequências do vulcanismo. E também falar um pouco sobre o que ele é, dar alguns exemplos, tá bom? Algumas informações, algumas curiosidades acerca do tema. Vamos lá então. Bom, pessoal, começando aqui, primeira coisa, vulcanismo não é só a lava que sai do vulcão, né? Ai, meu Deus, erupção! Não é só a lava, tá? É um conjunto de vários fenômenos que estão relacionados às erupções. Então, no caso aqui, tem um esqueminha, né? Ai, vou tirar 0! Calma, você não vai tirar 0, vai tirar 10. Vamos lá. Dá o play ali. Tem um esqueminha aqui mostrando algumas partes de um vulcão. Não tem que decorar isso, não se preocupem. Tá? Isso aqui é só para ilustrar um vulcão por dentro, um corte, uma anatomia do vulcão, certo? Sempre que uma erupção vulcânica vai acontecer, ou pelo menos na grande maioria das vezes, existem várias outras atividades que são associadas a ela, ou seja, as atividades acontecem um pouco antes ou depois. Então são atividades que vêm junto com a erupção do vulcão. Não é só a lava saindo pela cratera do vulcão, tá? Tem várias outras coisas. Por exemplo, temos aqui tremores de terra. Isso acontece porque aqui no subsolo, na câmara magmática, onde se acumula o magma, a pressão aumenta antes do magma subir e sair do vulcão. Essa pressão aumenta, acaba pressionando a crosta terrestre que treme, então gera uma tremedeira, o chamado terremoto, tá bom? Tremores de terra, certo? Aumento de pressão na câmara magmática, acabei de falar, então o magma subindo, né, do interior da Terra em direção à superfície, tá bom? Ocorrência de cinzas saindo pela cratera. Então, geralmente, antes do vulcão explodir, você tem uma coluna de cinzas e detritos que são expulsos para fora da cratera pela pressão. Eles vêm antes da lava, tá bom? Rochas vulcânicas que são expelidas por pressão, então essas rochas elas costumam sair junto com as cinzas, algumas são bem grandes, então depende da força da erupção, pode arremessar rochas a quilômetros de distância do vulcão. Tomara que não caia na sua cabecinha, né? E por último a lava, pessoal, que eu estou falando aqui magma, lava, né? Qual é a diferença? O material é o mesmo, tá certo? Mas é chamado de magma enquanto ainda não saiu do vulcão, é chamado de lava depois que sai do vulcão e começa o seu caminho em direção ao mar, à casa de alguém, a uma floresta, enfim, tá bom? Então magma se chama enquanto ainda está lá embaixo, lava depois que sai, certo? Essa anatomia do vulcão e esses fenômenos associados na verdade não são nem uma decoreba, né? Se você imaginar que a erupção é alguma coisa sendo puxada, empurrada para fora, quer dizer, do planeta, empurrada para fora, sempre que tu vai empurrar alguma coisa, tem que fazer uma força. É claro que vai ter uma pressão, essa pressão vai movimentar a superfície, que é o tremor, tudo bem? E junto com esse material, não sai só ele, sai tudo, né? Sai restos do próprio vulcão, sai a cinza, que é a poeira, tudo superaquecido. Então é um conjunto de coisas que acontecem ao mesmo tempo, tá bom? Esse infográfico aqui é bem bacana, vocês podem dar uma lidinha depois, não é grande,
mas explica justamente o que eu acabei de falar de um modo mais bonitinho, né, com ilustraçõezinhas e tal. O legal aqui, então vocês leiam esse infográfico, é super rápido. O legal aqui, ó, são que mostram os instrumentos para medir as atividades. Então tem aqui um sismômetro e um sismógrafo, tá? Usados para medir os tremores de terra. Então o sismômetro mede os tremores, o sismógrafo passa a medida por um monitor ou para algum tipo de registro, tá bom? E os sensores de deformação. Como tem essa pressão interna do magma, o vulcão às vezes ele incha. Então alguns sensores medem o quanto que o vulcão está deformado. A partir dessa deformação tu pode ter uma ideia assim, ó, o bicho está pegando lá embaixo. O vulcão está muito inchado, né? Está perto de explodir. Então esses sensores de deformação também são importantes. Tá bom? Uma coisa que não é muito comum, ainda bem. Antigamente era mais comum aparecer questão assim. Hoje em dia é super raro, tá? Pelo menos eu nunca mais vi. Mas pode ser que apareça nos enunciados. Os vulcões são divididos em tipos, tá? Alguns livros ainda trazem isso. Então eu botei aqui só para ilustrar, certo? Os vulcões são divididos em tipos e as erupções também, tá bom? Se for escolher um dos dois aqui, o que seria mais importante? Eu diria que as erupções são mais importantes. Já vou explicar por quê. Tá? Aqui tem 4 ilustrações para 4 tipos diferentes de vulcões. Existem outros tipos, tá bom? Mas aqui a gente tem o primeiro, o domo vulcânico. O que é um domo? Um domo é um domo, né? Então, ó que coisa, né? É uma elevação meio arredondada, tá? Lembra aqueles domos de construção mesmo, aquela coisa, aquela cúpula, né? Como se fosse uma cúpula, né? Então é formado aqui por várias acumulações de detritos, cinzas, né? O material que sai da erupção vai formando esse cone vulcânico, né? O domo, que tem esse formato mais arredondado. Tá? Esse escudo vulcânico são vulcões em forma de escudo. Lembra aqueles escudos de filme, né? Então é um negócio comprido, não é muito alto, mas ele se espalha por uma grande área. Tá? Então aqui os vulcões de escudo são bem largos, bem espalhados, tá? Então, existem vulcões no Havaí dessa maneira, e a maior montanha do sistema solar, o vulcão lá em Marte, o Monte Olympus, ele é um vulcão escudo também, tá bom? Aqui em cima, o estratovulcão. Os estratovulcões, eles estão associados às explosões às erupções mais explosivas, tá bom? Então, por que chama de estrato? Porque é formado por várias camadas, uma camada de lava, uma camada de cinza, uma camada de lava, uma de cinza. Tá? Então, como a lava escorre e esfria, depois a cinza cai. A lava escorre, a cinza cai. Assim vai. Né? Então, isso vai formando o vulcão. Tá bom? E as fissuras, quando tu não chega a formar o cone nem o domo, né? Simplesmente a rocha da crosta tem rachaduras, fissuras e o magma escapa por ali, tá bom? Isso foi o que aconteceu aqui no nosso país, na região toda, que depois, que hoje é o Brasil, né? Tá o território do Brasil, mas parte da América do Sul e parte da África, quando os continentes africanos e sul-americanos estavam se separando, né? A deriva continental, a abertura do Atlântico Sul, tivemos várias fissuras e vários derramamentos que formaram relevos e solos aqui do estado de São Paulo, aqui do estado do Paraná e continuando lá na Namíbia, do outro lado do oceano. Tive a sorte de poder visitar lá e ver as rochas associadas a esses derramamentos do lado de lá. Inclusive o guia que me levou lá na Namíbia, ele comentou, isso aqui continua lá no Paraná. Eu pensei, nossa, que legal, né? Então as fissuras são simplesmente rachaduras na crosta por onde o magma escapa, sem a formação do cone, tá bom? Por que eu falei que as erupções seriam mais importantes? Porque quando você tem questão de vulcanismo, o cara vai tratar de, por exemplo, os impactos do vulcanismo. Então, se tu falar de uma erupção mais calma, uma erupção mais forte, ele já traz aí o impacto para você. Se o cara falar do tipo de vulcão, você tem que associar com a erupção. Pô, esse não é o objetivo do vestibular, saber se você conhece um vulcão. Não. Tá? Então você conseguir associar o vulcão com aspectos, por exemplo, danos econômicos, danos sociais, até poluição ambiental. Tá? Então o vulcão é um dos fatores de poluição ambiental. Uma poluição nem sempre é artificial, pode ser feita pela natureza também. Então os gases que saem do vulcão, a quantidade de cinza, é um jeito de
poluir a atmosfera também. Tá? Então, se você tem uma erupção muito mais violenta, você pode esperar impactos muito maiores. Se você tem uma erupção mais fraca, você pode esperar impactos menores. Por isso que eu digo, os tipos de erupção, eles podem ser muito mais úteis numa questão do que o tipo do vulcão, tá bom? A não ser se o cara fale desse tipo de vulcão de fissura, como foi o vulcanismo que aconteceu aqui na América do Sul, na deriva dos continentes, na separação do continente africano. Talvez esse vulcanismo de fissura apareça em alguma questão um pouquinho mais complexa. Tá? Mas os tipos de erupção são fáceis. Erupção efusiva é a mais fraca, tá? E erupção explosiva é a mais explosiva. E existe uma erupção intermediária, que é a mista, que vai misturar um pouco das duas. Tá? Ela nem é tão explosiva quanto a explosiva e nem tão calma quanto a efusiva. Certo? Então você vai ter vulcões que podem, inclusive, de tão explosivo que é a erupção, tanta pressão que vem, o próprio cone vulcânico ele estoura, ele deixa de existir. Tá? Isso já aconteceu, tudo bem? E explosões efusivas são muito calmas, inclusive tem cientistas e alguns doidos que ficam na beira da cratera enquanto a erupção está acontecendo, tá bom? Então, você vai ter essas diferenças aí também nos tipos de erupção. E aí, claro, isso depende de como o magma é, né? Isso depende de como a pressão está lá no subsolo, depende de várias coisas que não vem ao caso para a gente aqui, tá bom? Maravilha. Só vamos ver aqui uma série de videozinhos sobre vulcões. Eu vou mostrar só uma parte desses vídeos para vocês aqui nessa gravação. Nos slides vocês podem ver isso com mais atenção. É só clicar no linkzinho aqui da câmera e você vai ser levado para um link do YouTube, tá bom? Então essa primeira aqui, os vídeos não merecem em inglês, tá bom? Ele é uma apresentação sobre vulcanismo. Vamos lá então, vou botar para vocês. Tá aí, tá aí. Esse vídeo aqui, tá? Então esse vídeo aqui, ele é uma apresentaçãozinha sobre vulcanismo, tudo bem? É um vídeo que foi feito por algum cidadão aí, colocou no YouTube. Ele fala sobre a Terra, tal, dá uma introdução sobre a Terra, fala dos vulcões e é legal que ele faz essa imersão, né? Isso faz parte de um documentário, com certeza, não sei de qual. Mas aí ele vai para o subsolo até chegar, ele entra por uma falha, né? Até chegar lá no manto superior, ali onde tem no contato da litosfera com a astenosfera. Né? Então chega lá no manto superior, fala isso aqui é um lugar muito diferente do que a gente tem na superfície. Então o calor extremamente alto faz com que o material esteja ali derretido, num estado plástico, né, meio viscoso. Mostra o núcleo, que dá aquela relação do calor, da energia do núcleo sendo passada para o manto. O manto, então, se movimenta, aqueles movimentos convectivos que força esse manto em direção à superfície. Tá aí, então. Em alguns pontos da superfície até, essa força é um pouco maior. São os tais dos pontos quentes, ou hotspots. Tá bom? Então, essa pressão alcança a crosta. Se ela alcança uma falha na crosta, alguma rachadura ou algum contato entre as placas, o magma passa com muito mais facilidade. Então, onde as placas se afastam, o magma passa mais fácil. Ou se tem algum hotspot, algum ponto quente, que é uma pressão tão grande, que consegue até furar a placa e passar no meio da placa. Tá bom? Então, o magma ele é forçado para cima, passa por esses dutos, né, chamados dutos, e depois a chaminé do vulcão, e quando sai, a gente vê a erupção, que é a lava. Olha aí, repara aí na explosão, uma erupção explosiva, né, como sai primeiro um material, sai as cinzas, aí a coluna de cinza, saem as cinzas vulcânicas, sai um material, e aí a lava depois começa a jorrar. É que nem quando tu abre um refrigerante, né? Ou você abre alguma coisa com gás, uma bebida com gás. Se você sacode e abre para sacanear, primeiro sai aquele, né? E depois começa a sair o líquido mesmo. Tudo bem? Aqui, aí a lava, repara como essas partes pretas, já são a lava resfriada, parcialmente solidificada, né? E ela fluindo por baixo, tá vendo? Então uma lava muito quente vai fluir mais, vai estar mais próximo do estado líquido. Uma lava mais fria vai estar num estado um pouco mais viscoso.
e dependendo da composição da lava também. Ela pode ser um pouco mais viscosa ou menos, tá bom? Vamos parar com esse vídeo aqui, ele está dando alguns exemplos aqui de consequências, mas eu vou falar das consequências do vulcanismo mais para frente, tá certo? Depois vocês podem ver melhor outros vídeos desse cidadão aqui, ele tem vários outros vídeos falando sobre o planeta Terra, certo? Vamos para o segundo vídeo aqui. O segundo vídeo, esse aqui é com som. Reparem nesse som aqui, ó. É o cara filmando uma erupção de um barco. Watch out for the shock, it's coming. Então é legal. Esse vídeo é legal porque mostra a explosão, uma erupção explosiva bem forte acontecendo longe do cara, o cara está num barco. Dá para tu ver até as nuvens no céu respondendo ao impacto da explosão, deslocamento do ar. E depois esse ar que foi deslocado chega no barco onde o cara está e tem esse barulhão que é representando aí o ar maior do que com uma velocidade maior do que a velocidade do som. Então você tem esse deslocamento muito grande do ar, tá bom? É um exemplo de erupção explosiva. Esse aqui é um outro exemplo. Isso é uma simulação, tá bom? De uma erupção verdadeira que aconteceu no Monte Santa Helena dos Estados Unidos, agora no século XX, não faz muitos anos. Se não me engano foi nos anos 80, no século XX, tá? Onde o vulcão praticamente inteiro, metade dele veio abaixo com a explosão. Uma explosão super violenta, inclusive o geólogo que monitorava o vulcão, monitorava a deformação do vulcão, ele morreu nessa erupção, mesmo ele estando longe, ele morreu. Tudo bem que esses efeitos especiais estão meio lado B, né? Mas metade da montanha realmente veio abaixo, tá bom? Algumas pessoas conseguiram sobreviver, algumas pessoas que estavam um pouco mais longe sobreviveram a essas nuvens de cinza e essas rochas. E aí tem até um documentário sobre elas contando, né, como é que foi no momento. Quem se interessar, manda ver. Outro exemplo de erupção explosiva, tá bom? Esse outro vídeo aqui mostra uma lava fluindo de um modo muito mais devagar, né? Uma lava muito mais viscosa. Então isso aí é uma erupção muito mais calma, aquelas erupções efusivas, né? Então simplesmente o magma vem até a superfície, a lava sai do vulcão e escorre, tá bom? Então aí a gente vê ela de um jeito muito mais pacífica. Inclusive, vou adiantar um pouquinho aqui, ó. Olha que rio bonito para tomar um banho, ó. Fala para aquela pessoa que você não gosta, entra nesse rio, né? Inclusive tem um cientista aí, né, com uma roupa para se proteger do calor, pegando amostras de lava para levar para fazer pesquisa. Então enfia uma barra de ferro lá dentro, né? Dá uma rodadinha e tira um pedacinho de lava. Repara como ela é bem viscosa, bem meleca, né? Bem consistência ramela quando você acorda. Então, essa consistência plástica que a gente chama, tá bom? Então, eu vou voltar aqui para você ver a dificuldade do cara erguer. Olha lá como ela é bem viscosa, tá? Então, é uma lava que já está um pouco mais resfriada, de uma erupção muito mais calma, beleza? Esse outro vídeo aqui, pessoal, é um exemplo da lava entrando em contato com a água. Então o que acontece? Ela vai resfriar muito rapidamente e vai virar rocha. Então lembra que quando a lava resfria, ela vira rocha, se tornando um novo pedaço da crosta, tá bom? Então aí tem essa câmera bem de pertinho, né? A lava vai caindo no mar e já vai se solidificando, olha lá, formando rochas extrusivas, que a gente chama, novinhas em folha. Tá bom? Olha lá, chua, né? Que maravilha. Muito legal. Não se esqueça que existem vários vulcões que eles estão embaixo d'água, então várias erupções acontecem no fundo do mar, onde a lava já sai diretamente em contato com a água, né? Formando várias rochas novas assim que sai do vulcão, certo? Esse outro vídeo aqui, junto com o próximo, é a formação de uma ilha vulcânica. Então, é um vulcão que estava no fundo do mar, ele foi entrando em erupção várias vezes, essa lava foi saindo, foi se resfriando por causa da água, e o vulcão vai aumentando de altura, até uma hora que ele sai do mar,
né, formando uma nova ilha. Então você vê aí como que os vulcões influenciam na formação do relevo. Olha só, o biquinho do vulcão, ó, bem o topo dele já está para fora do mar, ele continua em erupção. Então esse vídeo aí mostra a formação da ilha, né, quando ela estava em formação. Tá aí, ó. Olha só que legal, né? É na costa do Japão, tá vendo? E o próximo vídeo mostra a mesma ilha. Imagens divulgadas pela Guarda Costeira japonesa mostram que uma ilha vulcânica que surgiu há pouco mais de um ano não para de crescer. Então, olha só o que a mulher falou na reportagem, né? Essa ilha tem pouco mais de um ano, olha o tamanho que ela já está. Então, aquele outro vídeo lá era o início, aí é como ela ficou, pelo jeito, um pouco mais de um ano depois. Cresceu muito, né? Isso quer dizer que a atividade vulcânica constante. O Japão é um local que tem muita atividade vulcânica. A gente já vai entender por que mais para frente, tá bom? Maravilha, vamos voltar então para os nossos slides. Bom, o vulcão então ele pode ter 3 classificações de acordo com a sua atividade, tá bom? Ele pode ser um vulcão ativo, ou seja, ele tem uma atividade recorrente, tá? Você tem aí vulcões que têm erupção todo ano, vulcões que às vezes a cada 10 anos, às vezes de 100 em 100 anos, enfim. Mas você tem que ter sempre sinais de atividade recorrente nesses vulcões, tá certo? Os vulcões podem estar dormente, quer dizer que eles não apresentam atividade já por um longo período, então eles já estão aí por séculos sem apresentar atividade. O vulcão pode estar extinto. Você tem sinais geológicos de que ali existia um vulcão, mas há milhões de anos ele não aparece mais, tá bom? Onde ocorre o vulcanismo? A gente falou do Japão, tal. Onde que ocorre principalmente? Tá? Os locais de vulcanismo são principalmente nos encontros das placas tectônicas. Lembra lá que eu comentei com vocês na nossa live sobre a formação do planeta, a formação da crosta, né? Comparei a placa tectônica com a casquinha do machucado. Então, onde você tem placas tectônicas se encontrando, você facilita a passagem do magma entre elas, igual a casquinha do machucado. Quando tu machuca aqui teu cotovelo, quando tu mexe o cotovelo, né? Casquinha racha, o sangue passa no meio da rachadura, porque é muito mais fácil, é um caminho facilitado para o sangue. Mesma coisa no encontro das placas. Então, onde você tem junção de placas, você tem uma área facilitada para a passagem do magma, certo? Fora dessas áreas, a gente tem os chamados hotspots, tá? Os hotspots são os pontos quentes. Então, são locais no planeta que a pressão lá do subsolo, do manto em cima da crosta, é muito maior do que o normal, tudo bem? Então essa pressão ela fica num ponto fixo, inclusive, são vários pontos fixos do planeta, tá? Que são os pontos quentes. E aí nesses pontos quentes você pode ter vulcanismo, inclusive no meio da placa. É muito mais comum o vulcanismo nas bordas das placas, porém pode existir também um vulcanismo no meio da placa, que é o chamado hotspot ou ponto quente, tá bom? Repara aqui, ó, que a gente tem aqui uma continuidade, né? Ó, beirando a América do Sul pelo oeste, América Central, América do Norte, faz a volta, continua do outro lado do mundo aqui, ó. Esse aqui é o chamado Anel de Fogo, ou Círculo de Fogo do Pacífico, porque ele praticamente circula o Oceano Pacífico, ó, pega um lado e continua do outro lado. E o Japão, coitado, está aqui, ó. Então o Japão está muito próximo do encontro de 4 placas tectônicas, ou seja, tem bastante vulcanismo por lá, terremotos, Godzilla e assim vai, né? Então o vulcanismo, como acontece muito mais fácil em locais de encontro de placas, se o Japão está sobre alguns encontros de placas, claro, vai ter bastante atividade vulcânica, tá bom? E outros lugares do mundo também que estão próximos a encontros de placas também apresentam bastante atividade vulcânica, certo? E repara aqui o Brasil, ó. Olha aqui o Brasil. O Brasil está mais ou menos aqui na América do Sul, não é? Então a gente está mais ou menos, né, no centro da placa sul-americana. Por isso, no Brasil nós não temos influência de vulcanismo, temos pouquíssima influência de grandes terremotos, né? Temos terremotos no Brasil, mas são poucos e são não, poucos não, são bastante até, só que são pouco intensos, tá bom? Porque a gente está longe da borda. Nosso vulcanismo também há milhões de anos que está desativado, porque estamos longe da borda da placa, tá certo? Então tá aí, ó, como surgem os vulcões,
falando das placas. A gente vai detalhar as placas tectônicas mais para frente numa aula só sobre elas, tá bom? Mas aqui, ó, placas convergentes, quando as placas se encontram, principalmente nas placas divergentes, que é quando as placas estão se afastando, então facilita a passagem do magma, inclusive na formação da maior cordilheira de montanhas do nosso planeta, que é uma cordilheira que está sob o oceano, então está embaixo da água do oceano. É a cordilheira Mesoatlântica. Ela passa do Oceano Atlântico desde lá do sul até o norte do Oceano Atlântico. Tá? Em alguns lugares ela até sai para fora d'água, formando algumas ilhas. Então essa cordilheira Mesoatlântica é as placas da África, da América do Sul, América do Norte, Europa se afastando, e no meio delas surge aí a passagem do magma que gera essa cordilheira enorme no fundo do nosso oceano, tá bom? Então, vulcanismo surgindo principalmente no encontro das placas. Faz o asterisco aí. E os pontos quentes? Vamos ver então aqui um videozinho explicando esses pontos quentes. Vamos lá. Vou dar o play aqui. Dá uma olhadinha. Ó, esse videozinho aqui, ele mostra a influência dos pontos quentes na formação de vulcões, na formação, no caso aqui, de ilhas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, o ponto quente, ele é um local, até onde eu estudei, fixo, tá bom? Ele não é só uma reserva de magma naquele local lá. É como se fosse um ponto de maior pressão vindo do manto em direção à crosta. Então aquele movimento de convecção do manto, como se fosse um ponto desse movimento, ele é um pouco mais forte do que o resto. Tá? Eu até hoje não li nada que explique isso com um pouco mais de detalhes, também não fui tão atrás assim, tão fundo para aprofundar o conhecimento muito nos pontos quentes, mas até onde eu li não existe uma explicação totalmente aceita para eles, tá bom? Aqui ele vai explicando o surgimento das Ilhas Havaianas. Então, ó, essa parte da litosfera, como se fosse a placa, a placa se move e o ponto quente fica fixo no mesmo lugar. Tá? Conforme a placa está aqui em cima do ponto quente consegue fazer o magma fluir através da placa e aí sai o vulcão e forma uma ilha. Só que a placa vai se movendo e o ponto quente fica parado. Então o cara vai até acelerar o vídeo aqui, para vocês terem uma ideia de como isso influencia. Repara aí. Conforme a placa vai se movendo, essa ilha não está mais em cima do ponto quente, mas outras partes da placa passam por cima desse ponto. Então vai formando várias ilhas, uma atrás da outra, uma filazinha de ilhas. Né? Então se você for lá no Google Earth, entra na internet e procura lá Havaí e vê uma imagem do Havaí de satélite, né? Você vai ver que são várias ilhas, uma atrás da outra, uma fila de ilhas, todas ilhas vulcânicas. Por quê? Por causa disso, tá? Então a placa se move por cima de um ponto quente. Esse ponto quente, como tem uma pressão muito grande, consegue fazer o magma penetrar pela placa e sair na superfície. Tá certo? Maravilha, vamos voltar então para o nosso slide. Beleza, voltamos, tá bom? Mas nem só de lava vive um vulcão e nem só das causas do vulcanismo a gente vai viver também. Vamos reparar aqui nas consequências, pessoal. E aí a gente adora, né? Falando de geografia, a gente não vai falar só da parte da geologia. A gente vai ver isso também nas consequências com a sociedade. Golinho de Todd. E aí temos uma foto da Argentina, olha só, em 2011, uma baita de uma erupção no Chile, parou os aeroportos na Argentina, inclusive na época influenciando os voos para o sul do Brasil também, para o Brasil como um todo. Então as cinzas do vulcão, elas causam muitas consequências, muitos danos, certo? Danos na infraestrutura econômica, social e também muitos danos ambientais. Inclusive existe uma doença com um nome esquisito que eu sempre esqueço, uma doença respiratória que é causada nos seres humanos por causa das cinzas de vulcão, tá bom? Então por que elas causam tanto transtorno assim? Pessoal, primeira coisa, as cinzas de vulcão, elas matam muito mais do que as lavas de vulcão, tá bom? Porque a cinza, quando sai do vulcão, ela sai a uma temperatura super alta, ela desce a encosta do vulcão, muitas vezes numa velocidade super alta, e se estiver chovendo, então, forma uma lama. Essa lama vem numa temperatura altíssima, super rápido, e você não consegue escapar.
Tá bom? Então mata muito mais do que a lava do vulcão. É o chamado fluxo piroclástico, essas cinzas, tá bom? Então é um grande dano e um grande perigo das erupções. Isso leva tudo que tem na frente, leva árvore, leva animal, leva infraestrutura, casa, construção e você também, leva você junto. Tá? Nesse caso aqui, paralisou os voos, porque se tem muita cinza na atmosfera, os aviões não conseguem decolar. Não só pela visibilidade, mas porque os motores dos aviões sugam o ar para funcionar. Se suga a cinza, vai cair. Né? Então os aviões não saem do chão quando tem esse tipo de coisa. Outro impacto da cinza é no clima. Tá? No clima, no tempo, tudo bem? Quando tu tem muitas cinzas na atmosfera, uma erupção muito grande, uma erupção enorme, joga tantas cinzas para a atmosfera que o planeta pode entrar num chamado inverno. Tá? É um inverno temporário, um inverno vulcânico, tudo bem? É um inverno temporário. Tá? Enquanto essas cinzas estão na atmosfera, elas bloqueiam parte dos raios solares. E aí a gente fala que é um inverno vulcânico, porque por causa da atividade vulcânica, as cinzas foram para a atmosfera, essas cinzas em muito grande quantidade bloqueiam os raios solares, uma parte deles, né? E a gente tem uma queda de temperatura nos anos seguintes, não é só no mês seguinte. Depende da erupção. Nos anos seguintes, nós temos uma queda na temperatura. Pode ser até do planeta inteiro, depende da quantidade de cinzas, tá bom? Então você vê aí, as cinzas são uma parte bem importante da erupção quando a gente fala em consequências. Além de que você pode falar pode acabar com plantações, né? Pode acabar com o abastecimento de água, porque vai contaminar a água do local. Então você pode falar de muitas consequências sociais e econômicas por causa de uma erupção vulcânica relacionadas às cinzas, certo? Os geysers. Os geysers são fontes de água. Então você tem uma água subterrânea, ela é aquecida pelo calor do magma, ela entra em ebulição, ferve e tem que escapar por algum lugar, então escapa por alguns buracos. E aí sai sob pressão, é tipo um geyser, tipo uma chaleira da Terra. Né? E aí formam até esses cones aqui, ó, que são os sais minerais. Tá? Então, alguns minerais que vêm com a água vão se acumulando, onde a água sai, a água vai evaporando, vai deixando os minerais. Né? Esse jato de água, às vezes, alcança vários metros de altura, 5, 10 metros de altura. Então, acontece porque a água é aquecida e aí ela é expulsa em alta pressão por pequenas passagens. Daí, ó. Sim, as pessoas pagam para ver um geyser jorrar. Sim, eu também paguei. Tá bom? Então tá aí, esse geyser jorrando água lá. Ó, que legal. E o cara joga um sabonete lá dentro para fazer pressão para a água explodir, para os turistas verem. Ó. Que coisa. Áreas hidrotérmicas. Ó, que homem bonito, maravilhoso aqui, com roupas maravilhosas. Né? O que são essas áreas hidrotérmicas? Né? São águas aquecidas por causa da atividade geotérmica, atividade que está acontecendo no subsolo, com proximidades de câmaras magmáticas, tá bom? Então essa atividade geotérmica, esse magma no subsolo, ele aquece essa água subterrânea que geram essas lagoas. Muitas vezes essas lagoas já foram geysers, né? Às vezes isso aqui essa foto já foi fechada inteira. Só que por causa da pressão, o bagulho estourou e aí antes era só um buraquinho para onde saía a água, virou uma lagoa. Então essa fumaceira toda aí é vapor de água. A lagoa está praticamente fervendo, tá bom? E essas cores todas são minerais que vão se depositando aí na borda da lagoa, por exemplo, enxofre e outros minerais, certo? Tanto é que esse local é bem fedorento, mas é bem bonito, tá? E tem um uso muito bom para isso, já apareceu até em questão, que é o uso para gerar energia elétrica. Muito legal isso aí. É a energia geotérmica, uma baita energia interessante, porque ela é muito limpa, muito sustentável, afinal você gera ela só a partir do calor do próprio planeta, tá bom? Só que o Brasil não pode usar isso daí, afinal a gente não tem áreas com atividades vulcânicas, mas países que têm utilizam a energia geotérmica. Como ela funciona? Através do vapor da água. Então os caras injetam por um local, injetam água fria lá embaixo. Como tem uma atividade vulcânica muito próxima, essa água ela é aquecida, a água aquecida volta, e aí tem uma turbininha aqui, o vapor dessa água gira essa turbina, e a turbina girando gera energia elétrica. Tá? Então isso aí é usado em locais que tem
vulcanismo bastante presente, tá certo? Não é o nosso caso do Brasil. Aqui tem uma listinha de principais erupções vulcânicas, isso aqui é curiosidade, vocês podem dar uma olhadinha depois aí, só quero chamar a atenção para os fluxos de lama, os fluxos piroclásticos, né? Olha aqui, ó, 1586, fluxo de lava mata 10 mil pessoas, de lava não, de lama mata 10, não, aqui é de lava, né? Fluxo de lava mata 10 mil pessoas, então matou bastante gente, um fluxo de lava, tá certo? Olha aqui, ó, Japão, 1782, 14.500 pessoas morrem por causa de avalanches e tsunamis. Então, quando você tem uma erupção vulcânica, não é só a lava que mata as pessoas. O tremor associado à erupção vulcânica pode dar origem a uma avalanche, pode dar origem a um tsunami, que também mata as pessoas, certo? Então, é para mostrar aqui que além da lava, outras coisas do vulcão têm esse impacto, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ó, 1815, 92 mil mortos, incluindo mortes por erupção, fome e doenças. Então, logo após a erupção, o local fica todo devastado. Isso vai gerar uma série de consequências, por exemplo, fome e doenças. A infraestrutura toda destruída, você não consegue tratar as doenças, as estradas todas destruídas, você não consegue transportar comida, e aí as pessoas acabam morrendo de outras coisas indiretas relacionadas à erupção. Olha aqui, ó. 1822, 4 mil mortos, fluxos de lama e materiais piroclásticos. Então as cinzas, né, e a lama que desce muito quente. Vamos ver aqui outros. Aqui, ó, Martinica, materiais piroclásticos, 28 mil mortos, né? Vamos ver outro aqui. Esse aqui é interessante também, Guadalupe, pessoas evacuadas, 74 mil pessoas evacuadas, outra consequência, né? Você tem que mobilizar uma parte muito grande da população. Dependendo do vulcanismo e de onde acontecer, pode inclusive gerar refugiados. No caso do Haiti, foram refugiados por causa de um grande terremoto. Pode ser que um grande vulcão também gere refugiados por causa disso, né? Aquele Santa Helena que eu mostrei, que o vulcão, metade dele desapareceu, ó, uma grande área de floresta devastada, tá bom? Mais um aqui, ó, México, fluxos piroclásticos matam 1.800 pessoas. Aqui, ó, Colômbia, fluxo de lama mata 23 mil pessoas. Olha aqui, ó, Camarões, o gás que saiu do vulcão, a nuvem de gás de CO2 asfixiou mais de 1.700 pessoas, olha só, né? Filipinas, né? 281 mortos durante a erupção, 83 mortos por um fluxo de lava depois, 300 mortos por doenças e 200 mil pessoas evacuadas. Então, pessoal, estou falando isso para a gente ver as consequências do vulcanismo, aí a questão pode pegar você. Tá bom? Consequências que o vulcanismo traz. Aonde o vulcanismo vai ocorrer? Então, essas são as principais ondas, tá bom? Vamos lá então aqui, pessoal. Aqui eu vou só mostrar para vocês algumas fotos de Pompeia. Pompeia acho que é a erupção vulcânica mais famosa, né? Então é uma cidade na Itália. Tem até um filme sobre isso, né? Meio hollywoodiano. Então é o vulcão Vesúvio, é um estratovulcão. A gente fala que é um soma-estratovulcão. Tá? Por que isso? Essa parte aqui, ó, é a borda antiga da cratera. Borda antiga. Tá? E dentro da borda antiga, que seria a cratera antiga, né? Dentro da cratera antiga já está surgindo uma cratera nova. Então, quando surge uma cratera nova, a gente chama de soma-vulcão. Que ele se somou, né? Era o antigo, uma cratera mais larga, surgiu um cone novo dentro da cratera antiga. Né? Então, é um estratovulcão, aquele que é formado em várias camadas. Soma-estrato, porque dentro do próprio vulcão cresceu outro, tá bom? Então, a cidade de Pompeia é famosíssima por ter sido atingida por uma erupção vulcânica do Vesúvio, muito violenta, no ano 69, se não me engano, né? Depois de Cristo ou antes de Cristo? Deixa eu ver, não me lembro. Ano 79 depois de Cristo, dia 24 de agosto. Por que é interessante? Porque a cidade ainda está lá. Ela não foi atingida pelo fluxo de lava, ela foi atingida pelo fluxo piroclástico, pelas cinzas vulcânicas. As cinzas, uma temperatura super alta, conforme atingem os seres vivos, ela desidrata os seres vivos. Tá? Então você bota uma cinza muito quente, ela praticamente desidrata você todo, como se você ficasse petrificado. E lá em Pompeia você acha várias coisas assim. Tá bom? São os habitantes da cidade que estão petrificados pelas cinzas vulcânicas,
nos seus locais, certo? Nos mesmos locais que eles estavam quando aconteceu a erupção. Então isso não são estátuas, tudo bem, pessoal? São os habitantes da cidade. Quando você vai em Pompeia, você vê isso lá. Tá? Então as altas temperaturas das cinzas desidratam tudo. E aí, e como elas vêm numa velocidade muito rápida, por isso que elas matam mais do que a lava. Tá? Ainda mais se vier de noite, se vier de madrugada, enfim. Tudo bem? Esses 3 últimos videozinhos, não vou abrir, vocês podem abrir depois, são videozinhos de pessoas que não têm o que fazer fazendo coisas em vulcões. Então um dos vídeos é o cara atacando um iPhone na lava, o outro vídeo é o cara metendo uma bota na lava, o outro vídeo é um cientista do lado de um vulcão em erupção, o vulcão começa a explodir umas lavas, o cara sai correndo. Então vocês acham vários vídeos de vulcões no YouTube com várias pessoas fazendo coisas que não deviam do lado deles. Certo? Bom, espero ter ajudado vocês e qualquer dúvida vocês me procurem pelo nosso Moodle ou pelo nosso grupo do WhatsApp. Foi um prazer. Boa noite. E eu vou finalizar aqui o meu Todd. Tá bom? Ai, ai. Falou.